Oi gente, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou William Belizar e tenho diabetes tipo 1. No vídeo de hoje eu convidei a minha amiga Noeli Dantas, que é nutricionista e tem diabetes tipo 1, para ensinar vocês uma maneira bem simples e objetiva de ler os rótulos, das embalagens dos alimentos. Que é importante pra gente, ter consciência quais são os impactos, que aqueles alimentos, que aquelas certas informações fazem na nossa glicemia. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje e vamos lá! Olá, meu nome é Noeli Dantas, eu sou nutricionista, educadora em diabetes e tenho diabetes tipo 1. Bom, a convite do William, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a importância de entender e de ler o rótulo dos alimentos industrializados que a gente consome, principalmente se você tem diabetes tipo 1 e faz contagem de carboidrato. Eu separei algumas dicas para passar para vocês e para fazer vocês entenderem melhor como ler os rótulos e que informações são importantes nesses rótulos. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ler rótulo não é uma questão só para quem está fazendo dieta. Ler rótulo não é só para quem quer contar calorias ou até mesmo quem conta carboidratos e quer ver a quantidade de carboidrato que tem naquele alimento industrializado. Ler rótulos é uma questão de comer melhor. É para quem quer mais saúde mesmo. Então eu vou passar 5 dicas para vocês aplicarem no dia a dia, que eu tenho certeza que vai ser muito útil e vai ser muito bom para a saúde de vocês. A primeira dica é: esqueça as calorias. Você não precisa olhar calorias imediatamente no produto que você quer consumir. O primeiro passo, quando você pega um produto industrializado, é olhar a lista de ingredientes. Na minha opinião pessoal, a lista de ingredientes é a informação mais importante em qualquer produto industrializado. A lista de ingredientes ela é apresentada em forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Isso significa que o primeiro ingrediente da lista está em maior quantidade no produto. Por exemplo, se o primeiro ingrediente da lista for açúcar, significa que aquele alimento é mais rico em açúcar, entendeu? Se aquele alimento tem, por exemplo, farinha branca, significa que aquele alimento é mais rico em farinha branca. Isso acontece muito em pães integrais, por exemplo, alimentos integrais. Quando você pega um pão integral e o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O segundo ingrediente é farinha de trigo integral. Esse pão não é integral, porque o primeiro ingrediente dele é farinha de trigo comum. A segunda dica é: não se deixe enganar pela versão diet. O que é um alimento diet? Pra gente que tem diabetes, os alimentos diet são aqueles que têm isenção do açúcar, só que isso nem sempre vale a pena. Eu vou explicar para vocês. Na lista de ingredientes, o açúcar ele tem o nome sacarose, certo? Porém, existem outros tipos de açúcar que vão alterar sua glicemia igual. O que importa é a gente identificar os tipos de açúcar na lista de ingredientes. Por exemplo, maltodestrina, xarope de glicose, xarope de milho, açúcar invertido, tudo isso é carboidrato, é açúcar e vai alterar sua glicemia. E os alimentos diet, infelizmente, a maioria deles não vale a pena porque tem esse mesmo açúcar, que altera a nossa glicemia, só que com os nomes diferentes. Eu trouxe aqui 2 produtos, um diet e um normal, para mostrar para vocês na prática como isso funciona. Eu tenho aqui 2 achocolatados, que ninguém sabe a marca, E eu tenho a versão normal do achocolatado e a versão diet, sem adição de açúcar. Eu tenho escrito aqui embaixo, 0 lactose e 0 açúcares, certo? Quando eu pego a lista de ingredientes, que é o primeiro passo que eu ensinei para vocês, que é por onde a gente deve começar a ler um rótulo, eu encontro o seguinte ingrediente na lista. Maltodestrina é o primeiro ingrediente da lista do achocolatado diet. Eu já expliquei para vocês que a lista vem em ordem decrescente, então o primeiro ingrediente tem mais quantidade no produto.
Isso significa que tem açúcar. Maltodestrina é um tipo de açúcar e ele eleva a nossa glicemia muito rápido, igual ao açúcar refinado. No achocolatado normal também tem açúcar, só que o nome dele vem como a gente já conhece, açúcar. O que é importante a gente olhar nesse caso é a quantidade de carboidratos que existe na porção. Por exemplo, uma porção de 20 gramas do achocolatado normal tem 17 gramas de carboidratos, isso no achocolatado normal. Uma porção de 20 gramas do achocolatado diet tem 15 gramas de carboidratos. A gente tem aqui uma diferença de 2 gramas de carboidratos por porção. E quem faz contagem de carboidratos, quem controla a glicemia, sabe que isso não tem diferença. 2 gramas de carboidratos não vai fazer diferença na sua glicemia. Um ponto negativo para o alimento diet, nesse caso, é que, além da maltodestrina, né, do açúcar que ele tem, é que ele é adoçado com aspartame, com acesulfame K e com sacarina sódica, que são dos piores adoçantes existentes no mercado, que são péssimos para a saúde. E o achocolatado normal não tem esses adoçantes artificiais que são ruins, tem açúcar, apenas isso, que a gente já sabe o que é, né? Eu não tô falando que esse aqui é saudável, só que nem sempre o alimento diet vale a pena. E a gente só consegue identificar se vale a pena ou não lendo o rótulo dos alimentos, né? Entendendo os ingredientes e comparando sempre um diet com a versão normal. Muitas vezes não vai valer a pena, como eu mostrei aqui para vocês. A dica número 3 é: fique atento ao tamanho da porção, principalmente se você faz contagem de carboidratos. Muitas vezes a gente pega um alimento e lá tem escrito 10 gramas de carboidratos na porção. Só que muitas vezes a gente não se liga no tamanho dessa porção e acaba entendendo que aquela quantidade de carboidratos vale para o pacote inteiro. E não, a gente tem que ler lá em cima, quantidade e tamanho da porção. E a tabela nutricional, ela explica a quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura, de sódio, apenas no tamanho daquela porção. Vocês têm que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente pega um alimento industrializado, come inteiro achando que só tem 10 gramas de carboidrato naquela porção e acaba tendo uma super hiperglicemia depois. Um exemplo disso, refrigerante. A gente, quando compra um refrigerante de 2 litros, por exemplo, na informação nutricional vem escrito 20 gramas de carboidratos em 200 ml. Em 200 ml, em um copo, e não no refrigerante inteiro de 2 litros. Eu sei que é uma dica simples, mas muita gente se confunde nisso e acaba tendo um impacto muito negativo na glicemia por não se atentar ao tamanho da porção. A quarta dica é: fuja dos alimentos que têm uma lista de ingredientes muito extensa e principalmente se você não sabe de onde vem tanto ingrediente, se você desconhece os nomes desses ingredientes. Por exemplo, ciclamato, sacarina sódica. Se tiver esses ingredientes que você não entende, não compra, porque certamente são ingredientes que fazem mal para a saúde. Quanto mais natural, melhor. Quando você pega um alimento e consegue entender a lista de ingredientes, é maravilhoso. É um alimento simples, um alimento natural. Eu trouxe um exemplo de alimento para mostrar para vocês na prática. Ó, eu tenho aqui 2 iogurtes e eles são um exemplo muito bom disso que eu tô falando para vocês. Esse iogurte aqui é um iogurte natural e eu não sei se vocês sabem, mas pra gente ter um iogurte natural, a gente só precisa de 2 ingredientes, que é leite e fermento, só isso. Que é o que tem na lista de ingredientes. Tá aqui, ingredientes, leite e fermento, só isso. É um iogurte super natural, saudável, todo mundo sabe que é leite, todo mundo sabe que é fermento, ok. Esse outro iogurte aqui tem uma lista de ingredientes enorme: leite desnatado, caldo de pêssego, água, açúcar, amido modificado, cálcio, ácido ascórbico, vitamina C, ácido corante, ácido cítrico, espessantes, goma, enfim,
uma lista de ingredientes enorme. Eu sou nutricionista, mas eu não faço ideia de um monte de coisas que tem aqui. Imagina você que não é. Então a dica é: fuja dos alimentos que você não entende a lista de ingredientes. Pode ter certeza que esse alimento não é legal. Opte sempre por aqueles alimentos industrializados que tenham poucos ingredientes, que sejam simples de entender. A quinta dica é: desembale menos e descasque mais. Isso mesmo, consuma menos alimentos industrializados. Eu sei que na correria do dia a dia, na facilidade de comprar pronto, isso é muito cômodo, mas reservar um tempinho para você fazer o seu próprio alimento é muito saudável, é bastante prazeroso, faz bem desde a saúde até o seu psicológico. Cozinhar faz bem. Então, a última dica é: consuma menos industrializados. Em vez de comprar um pão integral, que é fake, né? É muito difícil encontrar um pão integral. Hoje em dia, 90% dos pães integrais que a gente tem farinha branca comum. Então, em vez de comprar uma opção dessas, faz você um pão integral que é sem aditivo químico, sem conservante, sem nenhuma bruxaria que seja ruim para a saúde. Consuma mais alimentos naturais, isso vai fazer muito bem para a sua saúde, pode ter certeza. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. São dicas simples, mas super aplicáveis no nosso dia a dia e que fazem toda a diferença. Ah, mais uma coisa, se você tem interesse de aprender sobre contagem de carboidratos, se você tem dificuldade de entender o que é razão insulina carboidratos, o que é fotossensibilidade, não perde a oportunidade de assistir o curso que eu estou produzindo sobre contagem de carboidratos. Eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida, que vai te fazer entender realmente o que é contagem de carboidratos. Fica atento porque o curso vai ser lançado logo logo. Tchau! Eu tenho certeza que vocês gostaram do vídeo de hoje, porque o mais legal, né, da Noeli, é que ela também tem diabetes, então assim, a maneira dela falar, de abordar o assunto, ela vai falar do jeito que a gente entende, porque assim que é bom, a gente precisa de profissionais assim, né, que falam a nossa língua. A gente não precisa de profissional que é robô e, tipo, fala aquilo decoradinho, sabe? Tem que ver a melhor maneira de explicar pra gente o que de fato a gente precisa saber. Então qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários, que se eu não souber responder, eu chamo a Noeli pra responder aqui pra vocês. As redes sociais da Noeli também estarão aqui na descrição do vídeo, só clicar aqui, mandar mensagem pra ela. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até semana que vem. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, que eu já ia esquecendo. Tchau!